Boa tarde, obrigado a todos pela presença. Uma grande satisfação receber o Fernando Limonge, professor titular da USP, na tarde de hoje, fechando essa sequência de seminários, fechando esse semestre. Vamos conversar, o título é um seminário de conjuntura, mas o Fernando distribuiu um paper que ele escreveu com o Fabrício Vasselay. Não, é porque a gente não tinha um título, a gente deu esse título. E, na verdade, é um trabalho sobre coligações e fragmentação partidária. Acho que o Fernando dispensa apresentações, vem bastante aqui em seminários, em banca, muitos anos, colaborando, cooperando, discutindo, e é um grande nome da ciência política nacional e internacional. A ideia é fazer uma apresentação de quanto tempo, Fernando, você acha que... Quanto vocês mandam? Vamos avançando e depois... abrimos para conversa e debates, críticas e perguntas. Ok? Muito obrigado, Fernando. A palavra é sua. Obrigado, Fabiano. Boa tarde a todos. Para mim uma satisfação estar aqui no IESP. Quase ia falando IUPERJ. Tenho uma longa relação com o IESP, com o IUPERJ. Sempre trabalhei muito próximo de pessoas daqui, do Fabiano. Agradeço muito a Angelina pelo convite, minha velha sócia e parceira. Prazer estar aqui com o Vanderlei. Velha no bom sentido, né? Nós dois somos velhos trabalhando. Então, o trabalho que eu vou apresentar é um trabalho que eu acabei de escrever junto com o Fabrício Vasselay, que é um aluno de doutorado que acabou de concluir o doutorado comigo, e a gente começou a discutir algumas coisas e começamos a mexer com os dados e fizemos várias tentativas até que estabilizamos nessa versão do trabalho, né? É um trabalho sobre estratégias partidárias ou o que quer que seja, e que no fim a gente foi bater na coisa também de fragmentação partidária. Então, o ponto de partida para esse trabalho, na verdade, uma forma de motivá-lo, é olhando esse gráfico aqui, do que foi publicado pelo G1, no Globo, sobre as coligações para a eleição presidencial e para o governo estadual em 2014. Né? Na verdade, aqui é que está o centro da ideia que nós vamos explorar. Né? Quer dizer, o objetivo aqui do G1 era, pondo essas cores, tentar mostrar uma coisa. Né? Como eu sou daltônico, eu não posso ver essas cores e eu não entendo o que eles estão querendo dizer com essas cores e com essas diferentes composições. Eu vi outra coisa nesses dados. E esses dados revelam uma coisa muito interessante sobre como está funcionando o sistema político brasileiro. Então, se você descer aqui, né, e for olhando, você vai olhar uma característica muito forte de todas essas coligações ou de todas as competições Estado a Estado. Em lugar de fixar na cor e da salada que eles querem mostrar, tem uma outra característica mais forte que é mais importante para caracterizar o sistema político brasileiro. Caracterizar o que está acontecendo. Então, é esse o ponto que eu quero explorar. Se a gente olhar, então, agora eu passo para a apresentação formal. Então, isso aqui eu deveria fazer por hiperlink, eu não sei fazer, então eu fiz assim.
Então, se a gente olhar as candidaturas à presidência, né, qual é a coisa mais forte que aparece ali? Você tem o PT mais 8 partidos coligados, PSDB mais 8 partidos coligados, PSB mais 6 partidos coligados. E depois você tem uma série de candidaturas sem coligação ou candidaturas individuais. Né? São, somando todos os partidos que participam da eleição presidencial, dá o total de partidos que competiram. Nenhum partido fica de fora da disputa presidencial. Mas nem todos os partidos são iguais, certo? Então você tem, se você olha os resultados, né? PT tem 41% dos votos, PSDB 33%, PSB 21%. Se você vai somando o acumulado, você vê que os 3 partidos que concorrem com coligações controlam 96% dos votos. E as candidaturas solos, que são 8, né, ficam com 3,5% dos votos. Então, essa é uma característica estrutural que aparece em todas, esta formatação da disputa aparece em todas as eleições pelo Executivo. Tem uma distinção entre tipos de entrada, tipos de partido e uma relação direta entre coligação e bom resultado eleitoral. Não é? Então são 3 tipos, os partidos podem ser distinguidos em 3 tipos: os cabeças de chapa, os partidos que encabeçam chapa, que é no caso da eleição presidencial são PT, PSDB e PSB. E quando a gente for olhar para governador, nós vamos ver que a mudança não é muito, estado a estado, os partidos que encabeçam chapas tende a ser um número bastante limitado. Aí você tem uma série de pequenos partidos concorrendo solo, que no caso da presidencial é um pouco mais heterogêneo do que para os governos estaduais. E depois você tem um monte de partidos concorrendo como membros da chapa. Então esses aqui são os coligados ao PT, esses são os coligados ao PSDB e esses são os coligados ao PSB. Então essa é a estrutura da competição pela presidência. Eu não vou tratar da competição pela presidência, eu só estou fazendo esta apresentação, porque no caso da presidência fica mais evidente essa estrutura, porque é um só. Para eu fazer os 27 estados, é muito mais complicado, mas a estrutura é essa mesma. Você tem poucos cabeças de chapa que congregam um grande número de membros ou de aliados e uma segunda categoria de candidaturas que são os partidos solos, que no caso das eleições para governador tendem a se resumir aos pequenos partidos ideológicos de esquerda. Então você tem uma composição da disputa que está muito concentrada em algumas poucas candidaturas. E há uma relação direta entre estar coligado, ser apoiado por um grande número de partidos e o desempenho eleitoral. Quem se dá bem, quem compete realmente pelo poder, são as coligações que são apoiadas por um grande número de candidatos. Então eu peguei o Espírito Santo, que é o primeiro ali no G1, né? Não sei por que razão que eles organizaram o Espírito Santo em primeiro, mas para não parecer que eu estou usando qualquer critério que me favoreça, eu peguei então o primeiro que eles puseram. Então veja como que foi a competição para governador no Espírito Santo. PSB, mais 18 partidos coligados. PMDB, mais 7 partidos coligados. O PT com um partido coligado só.
Então, essa não é a competição típica, quase. E depois, PCB mais um partido coligado, PSOL sozinho, total 31 partidos participam dos 34 habilitados. Então, em todos os estados, a taxa de participação está em, no mínimo, 28 partidos participaram de alguma forma da eleição para governador. Seja como cabeça de chapa, seja com candidatura solo, mas a maior parte deles como membros de uma coligação. Então, o número de partidos que se diz ser excessivo no Brasil, 34, quando você vai olhar as competições, as eleições que realmente contam, ou as que são as mais importantes do ponto de vista da distribuição do poder, que são as presidenciais e as para governos estaduais, a configuração da disputa é bem mais reduzida e bem mais organizada e muito menos fragmentada. A disputa efetiva se dá entre duas grandes coligações, estado a estado, no máximo uma terceira de tamanho mediano, ou a chamada terceira via, e um resto ali de candidaturas de pequenos partidos ideológicos de esquerda que a gente não sabe direito se não querem se coligar com ninguém ou se ninguém quer se coligar com eles. Provavelmente as duas coisas. Não é? Mas o que precisa ser explicado, então, é por que esta é a configuração da disputa, por que ela assume esse formato, igual a lógica por trás dos partidos, ou igual a estratégia que os partidos estão seguindo para compor coligações com 18 aliados. Makes no sense, né? 18 partidos, você precisa de amigos, né? 18 amiguinhos para apoiar o seu partido. O que está acontecendo aqui? Né? Por que nenhum partido é deixado de fora? Então, se você pegar a coligação da Dilma, o PEN, que o PEN contribui para a eleição. Qual é a contribuição marginal do PEN ao ele ser incorporado a uma coligação? Então, por que ninguém fica de fora? Que recurso que cada partido tem para que ele, de alguma forma, seja procurado, seja negociado e seja participante nas coligações? Então, se você vai estado a estado, né, essa é a configuração. Se você vai para Minas, eu fiz depois Minas Gerais, Rio de Janeiro, você vai fazendo todos mais ou menos esse mesmo sistema. De novo, os partidos coligados concentram a maior parte da votação, os partidos que estão concorrendo solo são meros figurantes na disputa. Então, quando você for descrever a disputa, ela é no máximo entre 3 partidos. Muito poucos casos de falha de coordenação, digamos assim, em que vários candidatos viáveis entram. O Rio de Janeiro, por exemplo, em 2014 para governador, é um dos poucos casos de falha de coordenação, em que partidos sem coligação têm alguma votação significativa. Candidatura solo para governador na última eleição, só o Crivella passou de 15%, concorrendo isolado. Os outros 2 são casos do PT concorrendo isolado ou PSB concorrendo isolado. Então, tem uma relação entre ser bem-sucedido, conseguir sair solo e ter candidato à presidência. Se você não tem candidato à presidência, você não concorre solo. Então, tem uma relação entre a presidência e os governadores. Mas isso eu não vou tratar aqui. Meu principal objetivo é entender essas eleições para governador, esta configuração, e que efeito essa configuração específica tem para a eleição para a Câmara. Tá? Então, a eleição para governador, então você tem 3 tipos de participação: ou você é o cabeça da chapa, ou você apresenta uma candidatura solo, e isso é, digamos, limitado a um grupo restrito de partidos,
que pode ser cabeça de chapa, nem todo partido pode ser cabeça de chapa, poucos partidos são cabeça de chapa, se a gente olha estado a estado, tal, eu vou mostrar. As candidaturas solos tendem a estar circunscritas aos pequenos partidos de esquerda, e a maior parte dos partidos, dos 34 partidos, na verdade, o que faz é ser membro de uma coligação ao governo do Estado. Então, são dois tipos de candidaturas, e as coligadas são as que são competitivas, né, as que têm realmente votos, e as candidaturas solos são meros figurantes, tá? Não são candidaturas viáveis, não conseguem passar do traço, né? Mal passam do traço, chegam a 1%, 2%. Tá? Então, essa é a estrutura da competição. Ela vai, em geral, duas coligações superdimensionadas e um número de candidaturas solos ali compondo o cenário. E se você olha, eu vou mostrar depois os dados, se você vai olhando a eleição a eleição, as coligações estão crescendo de tamanho. Cada vez mais os partidos que são cabeças de chapa trazem mais partido para a sua coligação. Então, você pega aqui na eleição de 2014, quer dizer, o PSB de Pernambuco montou uma coligação com 21 partidos. O PSB do Espírito Santo, 19. PT no Ceará, 18 partidos. O PMDB do Rio de Janeiro contou com o apoio de 17 partidos. O PSDB de Minas Gerais e de São Paulo, 14 partidos. Então, a maior parte dos partidos é membro de uma coligação e não está participando. E os partidos que estão listados aqui são os partidos que realmente competem para governador. PMDB, PSDB, PT. Perdi a ordem. PT, PSDB, PSB e PMDB. O maior partido que mais lança candidato é o PMDB. Os outros três estavam participando da eleição presidencial. O PMDB é o patinho feio aqui, certo? Quer dizer, é o fora do esquadro, mas são esses 4 partidos que disputam e ganham eleições para governador do Estado de São Paulo, sempre apoiados por grandes coligações. Essa é a lógica, essa é a estrutura. Então, algo está... Por quê? Porque essas coligações, porque concentram nesse partido, qual o efeito para entender o sistema partidário brasileiro, e mais, como que isso se liga à alta fragmentação na Câmara dos Deputados. Essas duas coisas estão ligadas. Por uma razão muito simples, coligações para governador e coligações para a Câmara dos Deputados têm que guardar uma relação entre si por força da legislação. A coligação para deputado tem que ser um subconjunto da coligação formada para governador. A coisa é um pouco mais confusa porque o TSE se confundiu na hora de regulamentar, porque tem o Senado, e como você administra 2 eleições majoritárias e uma proporcional, não é simples. E o TSE, na verdade, não se deu conta que a eleição para o Senado era majoritária quando regulamentou pela primeira vez. Ele falou, a eleição proporcional tem que seguir a decisão para a majoritária. Aí os caras perguntaram, mas e o senador? Tem senador também. O TSE não se deu conta dessa confusão, mas é só seguir a legislação que você percebe isso claramente. Então, coligações são parte da estratégia dos partidos para competir nas eleições majoritárias, são eficientes eleitoralmente. Quanto maior a coligação, maior tende a ser a votação do candidato ao governo do Estado, maior no sentido de número de partidos que se coligaram. Como eu vou mostrar no final, a verdadeira variável não é essa. Eu uso essa porque é a mais simples, foi a mais intuitiva e a mais rápida de trabalhar,
mas tem uma coisa por trás disso aqui. Então aqui está a relação entre o tamanho das coligações e a porcentagem de votos para governador, desde 86 até 2014. Presta atenção que o eixo de X está mudando as categorias, certo? Quer dizer, em 86, as maiores coligações, 6 ou 7. Então, não só a relação é linear e positiva, como aqui eu já estou maior, né, maior ou igual a 15. O eixo de X está se espalhando, se tornando, a amplitude cresce, né, e a relação é sempre positiva, quase linear, né? Por vezes não chega a ser linear, né, mas muito próximo disso, né? Então, formar uma coligação grande é eficiente eleitoralmente. Por quê? O que está rolando aqui? O que está tornando essas candidaturas mais fortes do que as demais? Digamos, uma resposta simples ou ingênua seria: cada partido que você traz para a sua coligação, ele tem um quinhão, né, uma porcentagem de votos, você vai juntando, então quanto mais partidos, maior fica a votação. Mas seria essa uma explicação possível. Não acho que seja a correta, né? Seria muito simplista isso, né? Parte desses partidos simplesmente não tem voto. E se demonstra que eles não têm voto, porque quando eles saem para concorrer como solos, sem apoio de candidatura, a votação deles é 1%, 2%. Bom, a ideia de que poderia ser isso, eu acho que não se sustenta. Então tem alguma coisa aqui em jogo. Aqui é uma simples contabilidade. Eu não encontrei uma forma melhor de fazer isso, de visualizar isso aqui melhor, mas é se você, antes da eleição, né, primeiro turno, se você tem que jogar numa loteria esportiva, não sei, uma loteria política, né? E alguém pergunta para você, quem que vai ganhar a eleição? Ou quem que vai para o segundo turno? Crava os que tiverem maior coligação que você vai acertar. E isso é assim desde 94. Os dois maiores partidos tendem a ter as duas maiores votações. De vez em quando, a terceira força consegue furar. Né? Então, isso é algo que você pode saber, né, sem conhecer a política do Ceará. Você sabe, bom, quem tem a maior coligação em termos numéricos? É o PT. Então, o PT vai para o segundo turno, com certeza. Ou vai ganhar. Quem tem a segunda maior coligação? PMDB. No Ceará, não sei onde fica o Ceará, não sei quem é o candidato. Pode cravar isso que você vai ter mais chance. Se você puder jogar duplo, de vez em quando dá uma surpresinha, o terceira maior coligação se dá bem. Tem algo aí, certo? Então, as coligações na literatura brasileira tendem a ser analisadas, em geral, focando nas eleições proporcionais e seus efeitos para as proporcionais. Raramente elas são analisadas pensando nas eleições majoritárias. Né? Isso é uma inversão meio tola, né? É óbvio que as eleições para cargos executivos são mais importantes que as proporcionais. A legislação subordina as eleições proporcionais às eleições para executivo, né? Ela diz as coligações para proporcionais têm que reproduzir ou ser no máximo um subconjunto das eleições das coligações para as proporcionais. Então você tem que olhar a lógica das coligações e dos seus efeitos, pensando primeiro a eleição majoritária ou as eleições para executivos, seja para presidência, seja para governador. Então, o que eu acabei de dizer, né?
a forma de pegar a evolução ou a formatação da disputa sempre privilegia as eleições proporcionais. Então, se você privilegia, por exemplo, como eu estou dizendo, as eleições para executivo e para governador, você vai ver que não é fragmentação que está acontecendo. Pelo contrário, o que está acontecendo é uma redução do número de competidores. E esse traço é mais importante, mais significativo e até mais pede mais reflexão do que a fragmentação. O que está acontecendo no sistema partidário brasileiro, no que ele é mais importante, que são as disputas por cargos executivos, é redução. No caso da eleição presidencial, isso já foi notado pela literatura. Só dá PT e PSDB desde 94. Mas a mesma coisa está acontecendo nas eleições para governo do Estado. Tá? Com variações, com especificidades de Estado a Estado, mas isso é o que está ocorrendo. Então, coligações são montadas, sobretudo, para vencer as eleições a cargos executivos. Por isso, as tendências nas eleições presidenciais e para governo que eu analisei são as mesmas. Né? São resultados de estratégias partidárias, podem ser vistos como uma estratégia de coordenação pré-eleitoral, que reduz o número de candidatos para evitar falhas de coordenação e possíveis derrotas e beneficiar um terceiro partido. Então, dois partidos que têm proximidade ou afinidade se unem, um retira a candidatura em nome do outro para vencer um adversário. Então, o PFL se une com o PSDB para derrotar o PT na eleição de 94. Então, essa é uma das possíveis lógicas que leva à formação das coligações. Então, você vai reduzindo o número de candidatos por coordenação antes do eleitorado intervir. Como eu acho que tem uma especificidade no Brasil que você não explica 31 partidos ou uma coligação com 20 partidos a partir dessa lógica. Tem algo mais do que a coordenação pré-eleitoral rolando aqui. Como eu vou fazer referência rapidamente, tem uma redistribuição de recursos essenciais para a campanha que estão passando pelas coligações. Coligações são, sobretudo, uma forma de redistribuir recursos em favor dos grandes partidos. Recursos que são recursos estatais. Então, que na discussão sobre eleições no Brasil se dá pouca atenção para o fato que nós já temos uma parcela, uma parte grande das campanhas financiadas publicamente. E esses recursos são redistribuídos usando das coligações eleitorais. Agora, a consequência de coligações muito grandes é óbvia, né? Se você tem 34 partidos que poderiam lançar candidatos, mas só 6 lançam, a média de números de candidaturas por governo do Estado desde 1986 é 6, variando entre 6 e 8. Você tem casos extremos, como, por exemplo, 14 em São Paulo em 2006, acho, e 2010 em Tocantins teve só 2 candidatos. Então, a redução pode ser ao ponto de chegar ao limite, né, possível de haver competição. Tá? Então, os partidos reduzem. Então, se o eleitor dispõe de menos partidos para votar, necessariamente a fragmentação cai. Tá? E se você ainda usa essa distinção entre partidos que têm força eleitoral, que têm candidaturas viáveis e que a forma de medir a viabilidade eleitoral é a própria formação da coligação, e os partidos que não têm força eleitoral e que, portanto, participam muito marginalmente dessas disputas, obtendo 1, 2, 3% dos... Nem 1% já é uma boa votação para um candidato solo. Então, se você distingue esses dois tipos de candidatura, você sabe que a fragmentação vai ser necessariamente baixa. O eleitor tem 2 partidos para votar, no máximo, de quando em quando, 3, uma terceira via.
né? Se conseguir se viabilizar, o eleitor vai ter ali uma decisão ou um papel. De resto, o eleitor está confinado a duas opções. Né? Então, a fragmentação na Câmara, para governador, cai. Ela é baixa. O sistema partidário é concentrado e não fragmentado. Então, se aquela primeira coisa que eu mostrei, que existe uma relação positiva entre o tamanho das coligações e o desempenho eleitoral, se essa relação é positiva e linear, na verdade isso aí é trivial, né? É uma consequência necessária da redução de candidaturas. Você só tem 2 caras para votar, quem mais pode ganhar? Então, aquela coisa ali, eu falei, se você quiser apostar quem vai ganhar em algum estado, olha as 2 coligações maiores, é óbvio, né? Só tem elas. Elas vão receber os votos. Não tem por onde, você não tem, o eleitor não vai estar restrito a esse número limitado de opções. Então, essa relação ela é necessária. Ela decorre do crescimento das coligações. Se tem uma coligação com 20 contra uma coligação com 10, as 2 vão ter a maior votação. E o resto é só PSOL, que ainda é o melhorzinho, tipo PCO, PSTU, PCB, né? Ainda existe o PCB. Esses caras não recebem voto nenhum, né? Então não contam. Então essa relação é direta, né? Então eu já expliquei isso, né? Então as opções são restritas, sobram, quer dizer, se o eleitor quiser fugir do cartel, se quiserem, né? Dessas grandes coligações, ele só tem como opção os pequenos partidos ideológicos de esquerda. Não, a alternativa fora dessas 2 grandes coligações, às vezes a terceira, são restritas. Então, o que acaba acontecendo é que você tem partidos que estão competindo nas eleições executivas e tem partidos que não estão mais participando. Então, quem participa das eleições executivas são basicamente PT, PSDB e PMDB. O PSB está aqui meio por causa de 2014. Quando ele lançou para a presidência, ele forçou ter o palanque em vários estados. Mas se você olha ele tinha um acordo antes com o PT que ele dividia mercados. E por isso que então ele também aparece forte, porque ele era o PT no Nordeste, certo? O PT tirava a candidatura para governador, deixava o PT e cedia a candidatura para o PSB. Então, os outros partidos são, né, membros de chapa, eu dei esse nome, retirantes, né? Se retiraram da competição. O que é interessante é que partidos que eram considerados ou que foram grandes em um certo período, hoje não participam mais das eleições para governador. Praticamente não lançam candidatos a governador. Quem não lança, obviamente, não ganha, né? Não tem como ganhar. Então, DEM, PP, PTB, PDT, não tem mais candidato a governador. São partidos que já se retiraram da eleição para governador. Que eles se retiraram para presidente, a gente sabe que desde, né, que foi o processo lento e gradual em que eles foram se retirando da eleição para a presidência por coordenação, retirada, e combinou em dois grandes blocos, PT e PSDB. A mesma coisa acontece para governador. Mas como tem um casamento entre a eleição para presidente e para governador, não consolida os mesmos blocos. Se você segue a história do Amazonas, vai mudando. Segue a história sei lá de onde, né? Vai mudando um pouco. São Paulo é mais fixo, o Rio é uma bagunça, Minas Gerais é razoavelmente mais fixo, Rio Grande do Sul tem muita turbulência, é o único onde as 3, né, estão sempre meio ali rodando, mas em geral está bem estável e limitado a 2 partidos. E esses partidos aqui, que já foram grandes, e alguns que nunca grandes foram, e não quer, né, se você não tem eleição, não tem candidato a governador, você não cresce, você não puxa votos, você não conquista a máquina do Estado. Você não... Mas eles
estão então contentes ou estabilizados no interior da Câmara. E você tem então esses outros que são os pequenos de esquerda que sequer chegam a fazer parte. Então, aqui você vê o total de lançamentos ao longo do tempo, né? E o destaque que PT, PMDB, PSDB tem, e depois vem quem? PSTU, que, né? Lança, mas está sempre ali no chão, né? Então, esses aqui calculando todos, independente do fato de ser cabeça de chapa ou não, né? E você vê aqui, ó, por exemplo, PDT, em 2014, lançou só 3 candidatos. E quando você vai olhar aonde, Sergipe, Alagoas, é estado que não tem gente. Então, aonde tem eleitorado, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, nesses lugares a coisa está limitada àqueles 4. Bom, só uma curiosidade, o que aconteceu com o PSDC em 2006? Ele lançou 24 candidatos, é isso? Então, ele surtou, falou, vou entrar. Tem a... Mas era o Ismael? Quem era esse cara? Então, ele não deve ter saído para presidente nesse ano, ou saiu para presidente e é a verticalização, e ele resolveu, vou fazer um palanque em todo lugar. Então, a verticalização tem um efeito nessa história. Verticalização diminui o número de gente que participa nos dois, presidente e governador, né? Mas você vê que assim, quem tem estratégia de entrada são os pequenos de esquerda. Falam, eu vou lançar, vou perder, mas vou persistir, um dia eu entro. Se vai entrar ou não. Quer dizer, foi a estratégia, por exemplo, que o PT usou para entrar, né? De 82 para frente, o PT falou, eu entro, não importa a consequência que tenha a minha entrada por resultado, eu vou até eu entrar. E entrou. Mas foi o único partido que estabeleceu essa estratégia. PDT e PTB e PFL já foram rapidão adaptando e falando, você vê, tem partido que nasceu o ano passado, né? Nasceu na última eleição. PROS, PSD, praticamente não lança. Eles não têm ambição de tentar. Você pensa, o partido acabou de ser criado, vai tentar lançar um candidato para o governo do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, para usar aquela estratégia do Brizola, né? Estabeleço uma cabeça de ponte em 2 estados e depois tento crescer. Então o Brizola fez isso, depois Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Só que não conseguiu espalhar. Então, entrar no sistema político brasileiro é muito difícil. Mesmo para a Câmara dos Deputados, que a gente vai ver, tem um crescimento do número de entradas, a maior parte dos partidos consegue entrar em 1, no máximo 2 estados. Você coordenar para entrar em vários distritos é complicado. Aqui é quem entra considerando só os cabeças de chapa. Aí você já vê que a concentração é muito maior aqui, né? Então, quem disputa o governo do estado, né? Em 2014, o PMDB está em 18 dos 27 distritos, 2/3. Está em 2/3 encabeçando uma grande chapa. Ele está disputando o poder. Eu sei que ele está disputando o poder, que ele não é figurante. O PT está em 17, aí o PT, eu sei que tem 2 estados que o PT está sem ninguém, está sozinho. Por exemplo, Espírito Santo a gente viu, o PT está só com 1. Mas é porque ele precisa do palanque para reproduzir para Dilma. Então ele entra a despeito de não ter chance. Mas o PT está em 17, PSDB está em 12, PSB em 11, aí veio depois, PP 4. É outra liga, né? Estão na série B. Né? E o PP é o antigo PDS, certo? E é o antigo PDS mais o DEM, são os 2 que vêm da arena. Né? Estão limitados a uma participação muito marginal no mercado eleitoral, na competição eleitoral.
Aqui, se a gente olha por porcentagem de votos dos 3 maiores, PMDB, PSDB, PT. Aqui faz eleição para governador 100%. Quantos votos esses caras tiveram somados do total de votos possíveis? Eles controlam o mercado eleitoral, certo? Por isso que, mesmo que não estejam em 100, eles têm participação em estados que têm eleitorado. São Paulo, Minas Gerais. Aqui é um pouco mais generoso, colocando o PSB e colocando o DEM. Vem que o PSB tem uma participação, mas não é lá essa bola toda também, né? Então, os 3 grandes partidos são PT, PSDB e PMDB. E o PMDB, desses 3, é o único que não está na eleição presidencial. Tem que haver alguma relação nisso aqui, sabe? Não há de ser gratuito. Agora, como eu disse, as coligações para governador, ao contrário da coligação presidencial, desde que acabou a verticalização, né? Na verticalização ela tem algum efeito, mas é um efeito estranho, ele simplesmente segmenta os 2 mercados, mas a coligação para governador tem consequência para as eleições legislativas, porque as coligações devem reproduzir ou ser um subconjunto da coligação para governador. Então, elas não precisam ser. O TSE, a legislação, faculta ou possibilita que ela se subdivida em tantas unidades quanto ela for composta. Quer dizer, o subconjunto pode chegar a ser um subconjunto unitário. Então, se você tem 21 partidos formando uma coligação, poderiam esses 21 partidos concorrer isoladamente para a Câmara dos Deputados. Mas isso não acontece. O que tende a acontecer é que a coligação para governador se reproduz integralmente na coligação para a eleição proporcional. Então, aí, obviamente, que a relação é diferente, certo? Se na eleição para executivo, a relação entre o cabeça de chapa e os membros da coligação é uma relação assimétrica, porque um tem o cabeça de chapa, certo? Na coligação majoritária. Um está concorrendo ao governo do Estado. Os outros não estão disputando o poder. Vão, no máximo, ganhar alguma coisa depois. Mas aqui na eleição legislativa, todos os membros da coligação oferecem candidatos. Então, tem uma negociação extremamente complexa no interior da coligação para saber quantos candidatos cada membro da coligação poderá oferecer, porque tem um limite de candidaturas que é 2,5 candidaturas por vaga, né? Então a coligação pode chegar a ter até, se o distrito tem 70, quanto São Paulo, então seria 140, 175 candidatos, né? Duas vezes e meia, onde tem 8 é 24 e assim por diante, né? Membros da lista. Mas então a lista vai ser suprapartidária e a distribuição no interior da lista desconsidera a filiação partidária. Então aí a relação deixa de ser assimétrica e passa a ser mais simétrica. Ainda que as votações que cada um desses membros da coligação venha a ter é diferenciada. Tá? Mas então, se quando a gente olha então o que está acontecendo na Câmara, né? O que é que aconteceu ao longo do tempo? Então, aqui é o número de estados. Cada um dos partidos, obviamente que não dá para ler o nome de cada um dos partidinhos aqui, né? Dos 30, vai aumentando o número de partidos, não dá para ler o nome de todos, mas o que é importante é perceber como isso aqui vai se tornando um retângulo. O que quer dizer isso está se tornando um retângulo? Cada um dos partidos está lançando candidato em todos os estados. Ele não está se retirando de nenhuma disputa, certo?
nós já vimos que eles estão participando de todas as eleições para governador, como membro da coligação. Aqui eles também estão como membro da coligação. Isso aqui são os que estão concorrendo sozinhos, os mais escuros, e o resto é coligado. E o que completa até o total é a retirada. Então a retirada é muito raro hoje. Tá? Lá no começo, você não tinha capacidade para apresentar candidatos nos 26, que eram na época 26 estados, depois passou a ser 27. Não sei se não tinha como pleitear, participar, porque você não tinha filiado, você não tinha diretório, você não tinha se instalado no estado, você não podia participar da eleição. Então, o que é que isso aqui está mostrando? Que é a mesma coisa que mostra para governador. Todo mundo tem incentivo para entrar. Certo? Todo mundo tem incentivo para se coligar. E os grandes partidos têm incentivo para aceitar os pequenos como parceiros nas coligações. Essa lógica só fecha na eleição para governador. Aqui não fecha. Porque aqui tem uma distribuição também invertida, assimétrica. Os beneficiários são os pequenos partidos, os perdedores são os grandes partidos. É o grande partido que é membro de uma coligação redistribui cadeira para os pequenos partidos. Isso é bem conhecido e é, digamos assim, o beabá da coisa sobre coligações, não é isso? Coligações são, ou vêm a ser, o expediente por meio do qual os pequenos partidos obtêm cadeiras na Câmara dos Deputados. Então, sobre isso eu não vou... Né, está estabelecido, está mais do que mostrado em vários trabalhos. Então, o que eu estou querendo mostrar é como esta lógica aqui, que está funcionando aqui, ela só pode ser entendida por referência à eleição para governador. É na eleição para governador que a estratégia se monta e tem como consequência essa troca ou transferência de votos. A gente tem um trabalho, eu, o Fernando e o Calvo, que a gente mostra como e por que os pequenos partidos são os beneficiados nas coligações, nas proporcionais. Eles não precisariam ser, certo? Não é alguns dos trabalhos sobre coligações e eleições proporcionais assumem que os pequenos partidos têm que ser os beneficiários. A transferência é indeterminada. Ela poderia ser dos grandes para os pequenos, como dos pequenos para os grandes, como pode ser aleatória, pode de vez em quando favorecer os grandes, de vez em quando favorecer os pequenos. Tem um mecanismo interno aqui que faz com que ela seja quase sempre ou automaticamente, praticamente, favorável aos pequenos partidos no interior da proporcional. Então, os pequenos partidos concentram votos e os grandes dispersam votos. Então, necessariamente, os candidatos dos pequenos partidos sobem na lista, enquanto os dos grandes partidos descem na lista. Então, é o mecanismo que explica por que a transferência nas coligações proporcionais se dá dos grandes para os pequenos. Né? A concentração de votos individuais. Né? Mas o que é importante entender é que o que está acontecendo na eleição para governador está casado com o que está acontecendo na eleição proporcional. E o que explica o que está acontecendo na proporcional é o que vem da lógica ditada pela eleição para governador. Então, o que aqui é alguns partidos mostrando como eles concorrem, né? E a taxa de crescimento da participação, né, dos partidos. Então, tem alguma coisa a ver aqui, ó. Esse aqui é o período que cresce muito a participação. Até aqui, se você olhar o número de partidos, o número de partidos está flutuando muito. Tem partido nascendo e morrendo o tempo inteiro. A partir de 95, o partido para de morrer no Brasil e ele vai crescendo a sua oferta de candidaturas. Tem um fator aqui que também precisa ser explicado, e isso vai rebater lá no dos governadores, que todo mundo vai participar. Porque você não pode participar da eleição
do Amazonas se você não tem diretório no Amazonas. Certo? Então, os partidos estão se implantando no Brasil inteiro e participando na disputa do Brasil inteiro. E eles, então, estão deixando de morrer, estão se eternizando e estão se implantando no Brasil inteiro, a despeito de não terem votos. A despeito de continuarem sem votos. Porque eles têm dois recursos. A partir daqui, você tem o fundo partidário. O fundo partidário cresce e o fundo partidário, uma parte dele é distribuído equitativamente entre todos os partidos. Então, se você fundou um partido, esse partido tem direito a receber grana do fundo partidário. E uma boa parte desse dinheiro vem independente do seu desempenho eleitoral. Então, o famoso Emaial. Ele vai traço. Mas ele ganha dinheiro do fundo partidário e ele vai se expandindo pelo Brasil inteiro. E ele tem um outro recurso importante que é tempo no horário eleitoral gratuito. Então, tem dois recursos públicos que são que têm regras de distribuição, mas que estão assegurando a vida dos partidos e a sua implantação nacional. Então, com o fundo partidário, o que eu faço com o fundo partidário? Vou criando diretório, vou criando tal, entro em todos os estados e faço jus por entrar em todos os estados a minha parcela no horário eleitoral gratuito, que eu vou renegociar no momento da montagem da coligação para governador. Então aqui ó, esses três partidos, ó, aqui é o total de participação, aqui é o que eles participam sem coligação. Então, todo mundo participa o tempo inteiro coligado, né, e participa em todos os estados. Né? Então a entrada para a Câmara, a taxa de participação cresceu com o tempo e o quadro partidário se estabilizou, os partidos deixam de desaparecer. Não é a partir de 98, é a partir de 96, na verdade é a partir da lei de 95, que é a lei 9.096, é isso? 9.000, né? 9.000 alguma coisa, que é a lei dos partidos, que amplia o fundo partidário, que passa a incorporar recursos orçamentários e ter um cálculo por número de eleitores. E que depois vai crescendo com o tempo o fundo partidário. E cresceu muito nos últimos tempos. Né? Então os partidos têm como se manter. A despeito do número de votos que eles têm um recurso para. Então, ter criado um partido foi um excelente negócio, digamos assim. Né? Porque você ganha um recurso do fundo partidário e você tem uma parcela do horário eleitoral gratuito, que é transferível. Transferível como? Por coligação. Né? Em 2014, então, todos os partidos lançaram candidatos em praticamente todos os estados, quase sempre coligados. Os dois fatos estão ligados ao fundo partidário, já expliquei. Então, na Câmara também existe uma relação positiva entre o tamanho da coligação e performance eleitoral. Como as coligações para governo tendem a se manter nas eleições proporcionais, segue que as maiores bancadas são eleitas pelas maiores coligações para governador. Né? Então é lá que se dá a transferência. Então, o que nós estamos adicionando não é só que é nas coligações que se dá a transferência de votos para os grandes e para os pequenos, mas é no interior das maiores coligações para o governo do Estado. Então é uma consequência da estratégia para vencer a eleição para governador, a fragmentação da Câmara. Então a fragmentação da Câmara, que é algo que é nacional, está determinado pela política estadual. Então isso acho que é uma contribuição para o debate sobre o problema da fragmentação partidária e de onde ela vem e como ela afeta a governabilidade. Ela não tem nada a ver com isso. Ela está sendo gerada pela competição eleitoral para governo do Estado. Não tem uma lógica interna da Câmara, da distribuição de recursos, do presidencialismo de coalizão, Vênus, Marte. Não, é eleição para governador.
É a eleição para governador que fragmenta a Câmara. Muito doido, né? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é São Paulo. O Alckmin versus o sei lá quem, né? Então os pequenos partidos obtêm acesso para a Câmara por meio das coligações. Aqui está o mesmo gráfico da relação positiva entre tamanho das coligações e tem só esse estraga prazer aqui, né? Mas em geral ela é positiva, e aqui é porque tem pouquíssimas coligações com esse tamanho que foram mal e tal, mas a relação é bastante clara, né? Entre o tamanho da coligação e o desempenho para a Câmara dos Deputados. Como isso aqui é eleição proporcional, esses caras aqui têm que ganhar mais cadeiras. Certo? Bom, aqui essa é a maior coligação, são as maiores coligações para governador, que se reproduzem como as maiores coligações para a Câmara. Elas ganham 50% das cadeiras da Câmara dos Deputados. As duas maiores ganham 80% das cadeiras para a Câmara dos Deputados. Então, toda a disputa por cadeira nas câmaras dos deputados está ocorrendo aqui, ó, nas duas maiores. E cada vez mais concentrado. Cada vez mais concentrado. E esse mais escurinho aqui é proporção de cadeiras obtidas pulando o quociente eleitoral. Quer dizer que o partido não teria recebido essa cadeira se a cláusula de barreira implícita, se ele tivesse concorrido só. Então vocês veem que a forma de pular a cláusula de barreira é por meio da coligação para governador. É o subproduto de eu ser partícipe de uma eleição para governador. É o pagamento é um dos pagamentos, uma parte do pagamento por eu ter dado apoio à sua candidatura ao governo do Estado. É uma loteria, eu não tenho certeza que eu vou ganhar. Agora, como um pequeno partido está participando em 27 estados, em um ele ganha, certo? Lei das probabilidades. Estou participando de 27 coligações, em uma eu consigo. Acho um cara que estoura a boca do balão, ou consegue subir, então eu entro. Então é meio aleatório, né? Então, ó, 1988, 55 cadeiras foram distribuídas para partidos que tiveram menos que o quociente eleitoral. Certo? Quer dizer, essas cadeiras aqui são transferidas para pequenos partidos que não teriam recebido cadeira, não fossem membros de uma coligação. 55, 66, 81, 100, 137. Hã? 513. 513. Então, é mais que 20% hoje, não é certo? Número de partidos que recebeu cadeira sim. Esse número entre parênteses são os que só entraram porque participaram de coligação. Tá? Então, 7 partidos não entrariam na Câmara se não tivessem participado de coligação em 2014. Então, a coisa está girando por aí, certo? É a eleição para governador que explica a fragmentação na Câmara. Então, fechando, as coligações para governador são essenciais para entender a fragmentação na Câmara. As duas coisas, então, são concentração na eleição para governador e fragmentação na Câmara, são as faces de uma mesma moeda, certo? Como interligadas e são partes da estratégia dos partidos. Então não é legislação, é estratégia. Quer dizer, tem legislação, óbvio. Vamos se adaptando à legislação, mas não tem nada a ver com representação proporcional, é a legislação para coligação e, sobretudo, distribuição do tempo de TV. Tá? Então elas têm tendências opostas. O governador então é marcado por retiradas, por grandes coligações cuja consequência é a transferência de cadeira para os partidos menores na eleição proporcional. Isso aqui está mal escrito, foi escrito hoje de manhã correndo. Então é as duas partes da moeda, né? Então por que as coligações crescem de tamanho nas eleições para governo estadual?
A resposta é relativamente óbvia: para vencer eleições. Mas por que vencer a eleição passa por ter uma coligação grande? Então, a verdadeira variável que eu deveria ter compilado aqui, que eu não consegui compilar, mas que eu comecei a compilar agora, é o quanto que cada uma dessas coligações reverte em tempo de TV. A verdadeira variável não é o tamanho da coligação, é quanto tempo de TV eu tenho. Então eu acho que se eu fizer aquela aposta ali, em vez de ser por quais são as duas maiores coligações, às vezes você só pega partido pequeno com muito pouco tempo de TV. Às vezes você pega uma coligação menor, mas com mais tempo de TV. O que os partidos estão lutando por redistribuir tempo de TV. Então, o princípio segundo o qual a legislação brasileira distribui tempo de TV, que é uma parcela, 1/3, é distribuído de maneira uniforme entre todos os partidos, e 2/3 de maneira proporcional ao tamanho da bancada na Câmara dos Deputados. Esse é o princípio, então ele é um princípio que procura conciliar duas lógicas, né? A lógica de igualdade, todos têm que ter um mínimo, e a lógica de proporcionalidade à sua força. Então, tem um princípio por trás desse, tem uma filosofia, sei lá como a gente chamaria isso. O fato é que isso é tornado letra morta pela faculdade dos partidos de transferir tempo de TV por meio da coligação. Então, tem uma cláusulazinha assim, pequenininha na legislação que diz: os partidos, quando coligados, somam o tempo de TV que fazem jus. Tá? Isso não estava nas primeiras legislações depois de 86, mas pelo que eu entendi, o TSE dava isso como automático. Aí alguém sacou e pôs na lei. Né? Então, hoje aliás, a última reforma eleitoral mudou isso. Mudou isso. Mas até 2014, cada partido que entra na tua coligação traz o seu tempo de TV. O que significa que, se a legislação queria garantir um mínimo para esse partido, para ele se catapultar, fazer a sua coisa e tal, ele não usa. E chega a ser hilário ler a defesa do Supremo quando ele derruba a cláusula de barreira, dizendo que está derrubando a cláusula de barreira para a defesa das minorias. As minorias precisam ser protegidas. As minorias precisam ter recursos para fazer campanha. Concordo integralmente. Só que você precisa regular que as minorias devem usar os recursos para proveito próprio e não transferir livremente. Então, ao fazer coligação, eu transfiro livremente o recurso que o Estado me deu para alguém outro e subverto a lógica que inspirou o princípio de distribuição. Então, nem todos têm tempo na TV igual, e alguns concentram tempo de TV sem ser proporcional nem ser equitativo. Né? Então, o principal recurso para vencer eleições é um recurso público, o tempo no horário eleitoral gratuito. E se você fizer a correlação, eu tenho quase certeza que vai dar batata. Né? Aqueles grafiquinhos que estão em tamanho da coligação, se eu fizer por tempo de TV, vai dar tão bonitinho quanto. Né? Talvez não tão bonitinho quanto, porque os partidos, pelo que eu consegui entender, eles têm uma estratégia de chegar a um certo patamar considerado mínimo para competir. E depois eles param de fazer tempo de TV. Muito tempo de TV pode ser contraproducente. Eu não tenho o que falar, né? Tem uma hora que... Então, mas os partidos competem por tempo de TV. Os candidatos competem por tempo de TV e de rádio, e competem também no sentido de diminuir o tempo de TV do seu adversário. Quanto tempo mais eu tenho, é menos tempo para o meu adversário. Então, por isso que forma uma briga que, às vezes, o tempo passa do tempo ótimo que eu preciso para fazer minha campanha. Aí eu posso, eventualmente, ter que encher linguiça
porque eu peguei mais tempo do que eu deveria para deixar o meu opositor à míngua. Mas se eu conseguir reduzir o meu opositor ao tempo que ele faz jus pela legislação, eu estou bem. A única coisa é que a consequência pode ser que eu fique com muito tempo. Mas ficar com meia hora de tempo de TV todo dia, vai contar o quê? Vai fazer o quê? Fora o custo que isso tem, produzir o programa. Você tem que arrumar recursos para isso. Não é fácil encher um programa. Não é à toa que as campanhas ficam muito caras, né? Porque você tem que preencher um tempo enorme de TV. Então, para concluir, os partidos sabem disso, os políticos sabem disso, eles alteraram a legislação, viram que tinha algo aí estranho. Você tem outras coisas que também eles estavam com a cabeça nisso, mas a reforma eleitoral que passou na Câmara alterou que só os 4 maiores partidos membros da coligação somam tempo de TV. Vão ter um 5º partido que, se você trouxer, ele é peso morto. Então você não tem incentivo de ir até o 5º. Mas isso significa que, eventualmente, todo mundo vai estabilizar a sua coligação em 5 partidos, né? Eu e mais 4, os 4 que contam tempo. Então talvez afete um pouco a distribuição de entradas. Um 3º partido tem um pouco mais chance de entrar, né? Mas os partidos bem pequenininhos vão ter menos poder de barganha. Só que eles não vão ter muito para entregar ali, né? Para ter efeito. Qual que é a segunda modificação que eles fizeram? Eles tentaram bloquear a transferência intralista. Candidatos que não tiverem 10% do quociente eleitoral. Aliás, mas caiu, né? A lei diz que quem não tiver 10% do quociente eleitoral não participa da redistribuição intralista. O Toffoli derrubou isso e não avisou ninguém. A gente soube por... Um cara de um partido falou: o Toffoli já derrubou isso. O Gilmar Mendes, que estava na mesa, falou: eu não estou sabendo disso. E olha que é o Gilmar Mendes que não estava sabendo do Toffoli. Mas isso mostra como o Supremo age nessas coisas. O Toffoli derrubou e não avisou ninguém. Mas eles tinham tentado diminuir essa distribuição intralista. E também a distribuição de tempo de TV mudou, né? Diminuiu, agora não é mais 1/3. É 10% ou 1%? 10% equitativamente, 90% proporcional. Então eles também diminuíram o tempo dos pequenos partidos. E também o horário eleitoral espalhou, né? Ele não é mais tão concentrado, ele é mais por spots agora nessa nova eleição. Fora o negócio da proibição de contribuição. Então, eventualmente, tudo isso aqui que eu descrevi foi pro brejo, né? Na hora que eu descobri o negócio, os caras também descobriram e também mudaram, só para ver se eu continuo a trabalhar e faço alguma coisa diferente para a próxima vez. Então era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado.